contar a história de como essa ideia surgiu, que eu me lembre e eu que cunhei esse termo. Ah, não, eu vou advogar que Pedro Pamplona inventou esse termo. Legal. É mérito dele. É o TC. Pois é. Foi E ele surgiu quando eu caí no YouTube numa pregação numa igreja lá em Fortaleza, onde havia um coach muito conhecido da cidade, que hoje é muito conhecido no Brasil, e ele estava pregando, e era uma pregação, assim, bem estranha, uma pregação, assim, que tratava muito do evangelho como algo que vai te proporcionar sucesso empresarial, sucesso financeiro, sucesso emocional, e muito focado nisso. Inclusive, eu lembro até hoje que o apelo que ele fazia para as pessoas se converterem na ocasião era: "Venha jogar no time dos vencedores". Era assim que ele chamava as pessoas para Jesus, né. E aí tinha todos aqueles trejeitos de coach, né, "Dê um grito aí, faça isso aqui aí", e várias dessas coisas. E eu achei aquilo estranho, né. E eu: "Poxa, um coaching pregando na igreja", e não só um coach pregando na igreja, porque você pode ser coach, mas você pode pregar na igreja se sim, você pregar bem, mas você pregando, não a palavra de Deus, mas palestrando sobre coach, tentando fazer essa mistura. Então foi algo bem esquisito que eu comecei a perceber e ver que isso estava muito presente em algumas igrejas. E aí eu caí, de novo por coincidência, não procurei, caí num texto de um cara chamado Ícaro de Carvalho, e ele escreveu sobre o empreendedorismo de palco. E ele começou a falar sobre essa nova onda de palestrantes de coachings que fizeram riqueza e que se tornaram muito grandes, muito famosos, né, dando esses cursos ou fazendo eventos que te ensinam a ficar rico e que te ensinam a prosperar em várias áreas da vida, né. A gente tem muito isso hoje em dia, naquela época estava surgindo, ficando muito forte, né, com alguns nomes proeminentes no Brasil, e ele escreveu dizendo que o empreendedorismo de palco era a nova religião do homem secular. E dizendo que eu lembro muito de alguns trechos desse texto, dei uma olhada nele hoje também. Já tá lá na internet, você pode procurar Ícaro de Carvalho, empreendedorismo de palco. deixa fascinante. É, tem um tamanho considerável, mas recomendo a leitura, um texto muito bom, muito atual. Foi escrito alguns anos atrás, mas continua, eu acho que mais atual hoje do que foi na época, né. E ele dizia que o homem substituiu os santos no altar, né, deve estar fazendo aqui uma comparação com a catolicismo, né, pelas promessas de enriquecimento, finanças, sucesso nessas áreas. E ele faz essa defesa de que se tornou mesmo uma religião. E aí eu: "Poxa, cara, isso é verdade". Isso combina com aquilo que eu vi naquela pregação e que eu comecei a perceber de atrás. E aí eu escrevi um texto no meu blog pessoal chamado Teologia do Coaching, a substituta da teologia da prosperidade. E eu Foi onde tudo começou. começou e eu não sabia que ia ter essa Repercussão. repercussão toda, né. Depois eu falo um pouco mais, mas a teologia do coaching, ela não é, eu falo mais da parte da teologia da prosperidade, mas a teologia do coaching ela não é uma teologia com uma metodologia teológica construída, como a gente fala de calvinismo, Sim. arminianismo, Uhum. igualitarismo, complementarismo, teologia pentecostal, teologia batista, ela não é essa teologia bem formatada. Ela é mais uma abordagem de como você aborda as pessoas, aborda até o entendimento de vida e de evangelho, e de como você se comunica com as pessoas e qual propósito você está prometendo e passando para as pessoas. Então, ela é essa abordagem, né, que foca no ser humano e nas conquistas pessoais e que trata Deus, né, o divino ou Jesus Cristo como um espectador que está ali para te apoiar nos teus sonhos e que ele vai se alegrar à medida que você conquista os teus objetivos, né. E e ele está ali para te ajudar naquilo que você está propondo, está se organizando. A gente poderia resumir, assim, nessa abordagem antropocêntrica, né, que coloca os nossos objetivos terrenos, né, muito em foco e Deus como um espectador que pode te ajudar. Inclusive, uma frase da teologia do coaching muito famosa é a ideia de que você pode apagar os planos de Deus, né. Deus escreveu a lápis, Né, decretou a que lápis, marcou aqui, e marcou isso. você pode apagar o que Deus escreveu, construir a tua própria história e Deus vai ficar te olhando como espectador e talvez aplaudindo Torcendo. aplaudindo